E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e no tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico. E por que eu acho que é um assunto polêmico? Porque ninguém fala. E por que ninguém fala? Não faço a menor ideia. Mas eu tenho algumas hipóteses aqui que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Bom, primeiro tema do vídeo é taxas premium. Se você não faz ideia o que é, eu vou te explicar aqui nesse vídeo. E também vou dar um puxão de orelha aí em alguns jovens aí que querem de verdade levar isso aqui a sério e nunca pesquisaram, né? Nunca leram as regras da empresa que você trabalha, né? Então, eu acho que é importante esse tema. É um assunto que não é muito interessante, principalmente para as pessoas que são patrocinadas, né, pela Betfair, falar, porque, querendo ou não, é algo que é ruim, não é bom. Eu pago taxa premium e eu não fico feliz. Não é um puta mérito, não, é horrível. Não é algo bacana, então eu acho que a maioria da galera não fala sobre esse tema porque não é um tema que vai atrair pessoas para a Betfair. É um tema que vai tirar, na verdade, as pessoas da Betfair. Então não é tão interessante assim. Mas como eu não tenho rabo preso com ninguém, como eu não sou patrocinado pela Betfair, eu tenho então liberdade, né, para falar o que eu quiser, para quem eu quiser, quando eu quiser, pelo motivo que eu quiser. E eu acho que é um tema relevante sim. Por quê, jovem? Imagina que você é engenheiro. Você tem o CREA, que rege, né, as normas ali que regem todos os engenheiros. Então você precisa entender das regras em que essa sua profissão está englobada. Assim como o advogado com a OAB, não tem mistério. Um advogado ele precisa saber o que a OAB te exige, né? O que você precisa fazer. E dentro da Betfair é a mesma coisa. Às vezes a gente esquece que isso daqui é como uma outra profissão qualquer. Então quando eu conheci a Betfair lá em 2017, eu fui ler as regras da Betfair de cabo a rabo ali para eu entender como que essa empresa funcionava. E isso eu acho que é importante, eu acho que você, jovem, deveria fazer. Bom, Renan, onde que eu encontro essas regras da Betfair? Olha que coisa louca, jovem. Basta você abrir o Google e digitar regras Betfair. O primeiro link ali você clica e você já vai ter o acesso a todas as regras da Betfair. Seja de VAR, seja de comissão, seja de taxa premium, qualquer coisa que rege as normas e regras da Betfair vão estar lá. Então, é bem difícil realmente de você encontrar, né? Só digitar regras Betfair no Google que você já vai encontrar. E por que eu tô falando isso, jovem? Porque uma profissão, né, que eu acredito que isso daqui é uma profissão, eu levo pelo menos com essa seriedade, eu vivo disso daqui, então obviamente que pra mim é uma profissão. Cara, você precisa saber as regras, né? Qual é a regra do jogo? Como que eu vou conseguir trabalhar e ganhar dinheiro aqui? Então eu acho que é importante sim você saber. Então vamos lá, vou dar um breve resumo aqui para depois ir para a tela do meu computador para mostrar para vocês ali, né, na prática como que é esse painel. De maneira simples e resumida, quando você é consistente na Betfair, você vai pagar 20% de comissão. Esse é o teto até determinado valor que eu vou explicar para vocês também. Vamos com calma. Então, se você é consistente, a Betfair vai te cobrar essa taxa premium. Bom, Renan, mas a partir de que momento que a Betfair vai entender que eu sou consistente? Não tenho como precisar isso para vocês. Eu conheço pessoas que trabalharam uma semana com a conta e já começaram, já apareceu o menu da taxa premium, que eu vou mostrar para vocês já já, e já começaram a pagar a taxa premium na próxima semana. E eu conheço pessoas também que demoraram mais de um ano de conta para começar, aparece o menu primeiro, para só depois o cara começar a pagar a taxa premium. Então, jovens, de maneira simples e resumida, você não sabe quando que vai aparecer esse menu. Mas se você está trabalhando aí e já apareceu, parabéns! De alguma forma, a Betfair já entendeu que você é consistente. E muito em breve você vai começar a pagar 20% em cima do seu lucro. Então vamos lá, quando você faz uma entrada, por exemplo, você já tem uma comissão que é retirada no momento que você teve esse lucro, que gira em torno de 6,5% se você tem conta aqui no Brasil. Se você abriu sua conta lá na Inglaterra, por exemplo, aí tem outra tabela de comissionamento, é um pouco diferente. Mas, na verdade, tanto faz. Por quê? Esse 6,5% que desconta no ato do seu lucro, por exemplo, se você teve um lucro de $100 ou R$100, tanto faz, você vai ser descontado $6 ou R$6. 6,50, né? Esse número varia, às vezes vai ser 5%, às vezes vai ser 4%, às vezes vai ser 6%, ou às vezes vai ser o mesmo 6,5%. Mas meio que tanto faz. Por quê? Se você é consistente, no final de uma semana, a Betfair vai falar: bom, Renan, você teve aqui um lucro de $1.000. Ela converte esses $1.000 para Libra, tá? Então sempre que falar de taxa premium, a gente vai falar em Libras. A Betfair faz essa conversão. Então, por exemplo, eu tive um lucro de $1.200,
que dá exatamente 1.000 libras. Essas 1.000 libras eu vou pagar 20% de taxa, tá? Independentemente da quantidade de dinheiro que eu faça. Se eu fiz 5.000, vai ser 20%. Se eu fiz 100.000, vai ser exatamente 20%. Ou seja, é uma comissão que você vai pagar todas as semanas para a Betfair. Como que funciona? A semana da Betfair começa na segunda e termina no domingo. Então, a sua taxa premium vai levar em consideração o seu lucro de segunda a domingo. Quando que a Betfair vai resgatar esse dinheiro? Na quarta-feira. Então, toda quarta-feira, todo trader que é consistente toma uma talagada, a Betfair vai na sua banca e retira esse valor. De maneira automática, você não precisa se preocupar com isso, é 100% automático, você não tem a obrigação de ir lá e pagar essa taxa. Ele simplesmente vem e recolhe essa taxa. Então, se você ficou ali com $1.200 de lucro ou 1.000 e poucos reais de lucro, a Betfair pega, converte isso para Libra e desconta exatamente o valor de comissão que você precisa pagar para pagar 20%. Então, quando você vê um print de lucro, por exemplo, ou até mesmo os meus fechamentos de mês aqui, e você vê ali $3.000 de lucro, você vê ali $1.000 de lucro, você pode ter certeza que é aquele lucro lá menos 20%. Não chega a ser 20% porque você já vai pagando essa comissão, um pouquinho, né, dessa comissão ao longo do dia a dia, né? Então, por exemplo, quando eu pego e tenho um lucro de $1.000 na semana, desses $1.000 eu já paguei, sei lá, uns 30, 40, às vezes 60 libras ali, ou dólares, né, de comissão. Então esses 20% vai ser exatamente essa diferença, tá? Isso que é importante pontuar também. Então quando você vê um print de lucro, por exemplo, quando nos meus fechamentos, novamente, né, sendo um pouco repetitivo, você vai ver ali $3.000, aqueles $3.000 é menos ali uns 15%, que é exatamente a comissão que eu paguei a mais para a Betfair, tá? Isso é a taxa premium. E também existem as taxas super premiums, que aí é uma facada realmente, jovens. Quando que você vai começar a pagar a taxa super premium? A taxa super premium é a partir de 40% do seu lucro. Ou seja, se você teve um lucro de $1.000, 40% fica para a Betfair. Pelo menos 40%. Bom, Renan, mas quando que eu sou, né, que eu entro nesse patamar? Quando você tem um Lifetime Summary, ou seja, quando você ganhou dinheiro na sua conta, 250.000 libras. Ou seja, se você tem um Lifetime Summary, se você ganhou 250.000 libras na Betfair, você fica elegível, né, a pagar as taxas Super Premium. Quantas pessoas chegam nesse patamar, jovens? Aqui é uma coisa que eu acho que é importante, que ninguém sabe, mas está lá. Muitos traders consistentes que não leram as regras da Betfair não sabem, mas está lá escrito nas regras. Quem paga taxa premium é menos de 0,5% das contas ativas da Betfair. Contas ativas, ou seja, contas que estão de fato clicando. Menos de 0,5% pagam taxas premium. E as taxas super premiums, de acordo com as regras da Betfair, é menos de 0,1% das contas ativas. Só para vocês entenderem o quão difícil é chegar nesses patamares. O quão difícil é você ser consistente aqui. De acordo com as regras da Betfair, menos de 0,5%. Então, jovem, se você está vendo esse vídeo aqui, por exemplo, e você tem, por exemplo, 100 pessoas aqui, menos de 1%, ou seja, nenhuma pessoa, a cada 100, nenhuma pessoa vai pagar a taxa premium. A cada 1.000, aí sim, aí você vai ter uma galera pagando taxa premium. Mas só para vocês entenderem o quão difícil mesmo é você ganhar dinheiro aqui na renda variável. E a Betfair te fala isso, antes mesmo de você precisar abrir uma conta na Betfair. Beleza? Então agora eu vou para a tela do meu computador para mostrar a minha tela, tá? Ah, mas antes disso, cabe uma reiteração. Muitas pessoas tentam fugir das taxas premium abrindo outras contas, o que é completamente errado, tá? Se a Betfair descobre isso, ela pode inclusive te cobrar taxas retroativas dessas outras contas. E ela tem como saber. Mas eu conheço pessoas que fazem isso. E paciência, né? Não tem muito mistério. É um risco que a pessoa pode correr, né? Então, assim, cabe de cada um aí tentar fugir dessas premiums. Mas, pra mim, sendo sincero, jovens, cara, é a regra do jogo, aceita a regra do jogo e vamos embora. Bola pra frente aí, se preocupa em ganhar mais dinheiro,
Que aí você ganhando mais dinheiro, você obviamente vai pagar os 20% e vai ter mais dinheiro. Então é uma bola de neve nesse aspecto aí. Aceite ou não, você sempre tem a opção. Isso aí é uma coisa que eu escutei de um Tuga lá no Alpha, que me marcou assim, ó, me tatuou. Você pode mudar a regra da Betfair? Não, infelizmente não. O que você pode fazer é simplesmente vir no dia seguinte e não logar. Então se você não aceita essa regra, não logue na sua conta, é simples assim, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês a minha tela. Bom, basicamente eu tô aqui com a tela da Betfair aberta, né? E eu vou mostrar para vocês essa tela da taxa premium, tá? Então, essa aqui é a tela padrão da Exchange, né? Então, você vem aqui em minha conta, lucros e perdas. E aí você vai ter aqui, né, o seu PL normal, que todo mundo conhece. E quando você para o mouse aqui em cima de minha atividade, esse menu aqui que eu comentei com vocês, ó. Esse menu das taxas premium. Se não apareceu esse menu ainda para você, é bom e é ruim. Por quê? Significa que a Betfair ainda não colocou a sua conta dentro de um padrão positivo. Ou seja, a Betfair ainda não considera que você é consistente. Se esse menu já apareceu, o que você pode fazer é vir aqui e clicar em cima. E aí você vai abrir esse menu aqui, que é exatamente o menu das taxas premium. O que esse menu aqui significa? O que esse menu fala para você? De maneira simples e resumida, ele fala para você quanto de dinheiro nessa conta você já ganhou, quanto de comissão que você já pagou e a quantidade de taxa premium que você pagou, tá? Então, nessa conta aqui, eu tenho praticamente 21 mil libras para cima, ou seja, eu ganhei 21 mil libras, ganhei, né? Ganhei entre várias aspas, né? Eu trabalhei e consegui, né, um Lifetime Summary, ou seja, o lucro dessa conta é 21 mil libras, tá? Quanto que eu paguei de comissão? Praticamente 3 mil libras. E quanto que eu paguei de premium? 1.157 libras, tá? O total de encargo tá dando aqui 4.100 libras praticamente. E se vocês repararem aqui, tem, né, um valor aqui em porcentagem que tá aqui exatamente 19,68%. Esse número aqui tem que estar em torno de 20%, que é exatamente as taxas premium, tá? Você tem que pagar 20%. No caso aqui da minha conta, tá um pouco a menos, tranquilo, não tem problema. Em uma semana isso pode acontecer, em 2 semanas isso também pode acontecer. Mas no longo prazo, ela vai tender a ficar sempre em 20%. Ou seja, se você teve um lucro de 100 mil, você vai ter que pagar 20%. Um lucro de 200 mil, a mesma coisa, 20%. 50 mil, 20%. Esse valor pode subir um pouquinho, aí talvez você fique uma semana em lucro sem pagar nada, para exatamente compensar essa porcentagem, entende? E aqui mostra para você, por exemplo, o seu lucro e perda da semana passada. Então, no caso, semana passada, de segunda a domingo, ou seja, do dia 18 de abril ao dia 24 de abril de 2022, eu fiz 542 libras de lucro. Eu paguei 41 libras de comissão, isso deu um total de encargo de 7,61%. Então, quanto que eu tenho que pagar de premium? A diferença para chegar em 20%, ou seja, 20% menos 7,61% é exatamente a quantidade de libras que eu paguei de taxa premium. Então, aqui nessa semana, por exemplo, foi deduzido da minha conta 67,25 libras, tá? E isso você consegue ver também no seu extrato de conta. Se você vier aqui no extrato de conta, na quarta-feira, você puxa ali e você vai saber exatamente esse valor, né, deduzido do seu saldo. Então, esse meu saldo aqui, de 10.577 dólares, né, aqui é dólares, a minha banca tá 10.500 dólares basicamente, foi deduzido 67 libras. Eles convertem para dólar e tiram esse valor da minha banca. Toda quarta-feira, tá? Então, de maneira simples e resumida, é isso. E agora, né, vou mostrar para vocês aqui um pouco das regras, né, das taxas premium para você dar uma lida depois com calma, enfim, entender um pouco melhor. Aqui mesmo, dentro do menu, né, de taxas premium, você já tem aqui, ó, você clica direto e já te abre aqui exatamente os encargos, né, sobre premium, tá vendo? E aí aqui que tem aquelas informações que eu comentei com vocês, ó. Eu vou puxar um pouquinho no zoom aqui para ficar um pouco melhor para vocês visualizarem. Bom, então aqui, de maneira simples e resumida, tem algumas informações que eu acho que é relevante, ó. Aqui no tópico 9, encargos sobre premium.
A Betfair fala aqui que você tem um encargo, né, sobre lucro. Prêmio é basicamente o seu lucro, tá? E aí ele fala aqui, ó, adicionalmente, existem outros encargos, né, para um número pequeno, menos de 0,5% dos nossos clientes mais bem-sucedidos incorrerá esse encargo sobre o prêmio, tá? Ou seja, a Betfair tá te falando aqui da comissão de 20% que você paga, tá? Aí ele te explica aqui todos os cálculos, como que funciona, tá? Ele fala aqui, ó, a comissão gerada, que é a comissão mais a comissão implícita dividido por 2, onde a comissão implícita é as perdas do mercado vezes 3%. Essa comissão implícita aqui é até legal comentar, porque toda vez que você perde dinheiro, você não pagou comissão, mas alguém ganhou esse dinheiro e pagou essa comissão. Então a Betfair, ela é boazinha nesse aspecto, por quê? Se você perdeu o dinheiro, ela fala assim, beleza, se você perdeu, alguém pagou. Então, essa é uma comissão implícita a outra pessoa. E aí você pega essa comissão implícita, multiplica por 3% e você ganha pontos Betfair, que você pode ter, né, um desconto ali de até 20%, o que não acontece, tá? Mas gira em torno de 20%, até 20% dos seus pontos Betfair. Ou seja, quanto mais head você tem, quanto mais comissão implícita você tem, em tese, menos comissão você vai pagar. Por exemplo, quando eu trabalhava naqueles métodos de mais longa exposição, eu raramente pagava taxa premium. Por quê, jovem? Porque o meu método ele ficava muito perto do even. Às vezes eu trabalhava um mês inteiro para fazer uma stake. Isso significa que eu gerei muita comissão para a Betfair, tanto com os lucros que eu tive, tanto com as comissões implícitas. Por quê? Eu tive head, tomei um gol, outra pessoa pagou essa comissão. Então eu ganho essa comissão implícita, entende? Então, quando você tem um head e você tem um green, de ambas as formas você pagou comissão. Ou pagando com lucro, ou pagando nessa comissão implícita. Isso gera pontos Betfair para você, que você consegue acessar aqui também, ó. Você vem aqui, ó, em promoções e recompensas, pontos Betfair. E aqui você consegue ver a quantidade de ponto que você tem. Aqui no meu caso, né, eu tô com desconto de comissão de 10%. E aqui você consegue ver esse histórico. Por exemplo, aqui, ó, eu trabalhei um under over 1,5, eu gerei 3 pontos. No under over 4,5 foi 0 pontos. No match odds, 0 pontos também. No 4,5 foi mais 2. Aqui, por exemplo, deve ter sido um head que eu tomei, tá vendo? Eu gerei 18 pontos. Quanto maior o seu head, mais ponto você vai gerar. Porque você tem uma comissão implícita, né? Como a própria regra aqui já diz, né? Você tem a perda do mercado vezes 3%, tá? E então, de maneira simples e resumida, é isso, tá? Você tem como ter um desconto nisso, gerando pontos. Então, das formas em que eu trabalhava antes, eu dificilmente pagava muita taxa premium. Por quê? Porque eu ficava muito perto do even, né? O meu método era uma rentabilidade muito esmiuçada, muito pequena. Às vezes, 2 gols que eu tomava no final do mês poderia me colocar, por exemplo, no back favorito a zeros no mês, ou até mesmo em head. Ou seja, eu ficava em lucro, né? O meu lucro era muito esmiuçado, tá? E aí aqui ele explica aqui, eu não vou passar detalhe, ó, ele dá vários exemplos aqui de quem começa a pagar essa taxa premium, tá vendo? Ó? Aí ele fala aqui, lucro bruto de 10 mil libras, apostando em 800 mercados, você pagou 980 de encargo total. E aí ele fala todas as contas aqui, de quanto que você vai pagar de premium, enfim. E aí aqui que vem as taxas super premiums. E é aqui que vem o soco no estômago realmente, mas que eu quero ter esse soco no estômago, porque significa que eu cheguei a um patamar gigante aqui dentro da renda variável, dentro do trading, né? Essas taxas mais altas, ele fala aqui, é um número mesmo muito pequeno de clientes. Como eu disse no início do vídeo, menos de 0,1%, né, excede, né, um lucro líquido aqui de 250 mil libras de profit, tá? E detalhe, isso é lucro líquido, tá? Não é bruto, tá? Realizando em mais de 1000 mercados, enfim, tem algumas regrinhas aqui. E aqui é a facada, tá vendo? Pode ser uma taxa super premium de até 60%. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas, como eu disse, é a regra do jogo, tá? E aqui com relação aos pontos, você clicando aqui, você também consegue acessar e entender como que funciona um pouquinho esses pontos
tá? Essa eu não vou nem entrar muito no mérito aqui, porque essa aba de pontos todo mundo tem, independentemente de você já ser uma conta, né, seletiva a pagar taxa premium ou não. Bom, agora eu vou fazer um encerramento do vídeo que eu acho que é bem importante e relevante, jovens. Bom, já são mais de 20 minutos de vídeo e a minha ideia com esse vídeo aqui não é te desmotivar, é só mostrar mais uma vez transparência e profissionalismo, jovem. Não leve isso daqui na brincadeira, se você não quer levar na brincadeira. Se você quer levar na brincadeira, quer só ter como um hobby, tudo certo, maravilhoso, não tem problema algum. Mas eu gero conteúdo para quem quer levar isso aqui a sério. E quem quer de verdade levar isso aqui a sério, eu acho que tem que saber a regra do jogo. Tem que saber como que funciona isso daqui. E você vai pagar a taxa premium, não tem mistério, não tem como você fugir dela. E assim, de maneira simples e resumida, é isso. Tem que aceitar que você vai pagar 20%. E as contas maiores aí, por exemplo, PsyCoffee, esses caras que têm muito tempo de mercado, eles com certeza pagam 40%, tá? Isso daqui é algo que me incomoda em ninguém nunca ter falado, sabe? Para ser bem verdadeiro com vocês, existe um texto do Clube da Aposta que, se você digitar taxa premium no Google, acho que você encontra um vídeo do Netuno falando sobre isso e um texto explicando, basicamente um copy-paste das regras da Betfair, tá? Só existe esse conteúdo e ninguém nunca... E é um conteúdo antiguíssimo, lá de 2017 ou 2018, salvo engano. Então, ninguém mais fala sobre isso. Ninguém tem interesse em divulgar isso, porque eu sei que não é legal. Não é legal você gastar esforço, gastar energia aqui e do nada aparece um menu ali e você fala, ué, o que é isso aqui? Eu nunca vi isso daqui. Que porcaria é essa de taxa premium? Ou seja, muitas pessoas gastaram uma energia ferrada aqui. Muitas pessoas gastaram finais de semana, horas que poderia estar com a família, tá aqui trabalhando, sem saber que no futuro, se você tá levando a sério e você quer de fato ganhar dinheiro nisso daqui no longo prazo, você vai pagar 20% em cima do seu lucro. E se você não sabe isso, quando você vê esse menu, você fica espantado, você fala, meu, como assim? Eu não sabia disso. Por quê? Muito por culpa sua, para ser sincero, porque você não se interessou, né, de maneira simples e resumida, em procurar as regras da Betfair e saber que isso existia. Então, um pouco de falha sua. Mas também, cara, é um gasto de energia grande que você vai ter aqui, então você tem que ver se de fato faz sentido, sabe, para você. Porque imagina que você faz ali $1.000, né, por mês. Bom, esses $1.000 não é o que vai cair na sua conta. O que vai cair na sua conta são $800. E a mesma coisa para quem faz 500, para quem faz 400, para quem faz, sei lá, 2.000, 3.000, 10.000. Não é aquele lucro todo. E ainda assim, se você pensar mais no longo prazo ainda, você vai perceber que no futuro você vai pagar 40%. Então eu acho que é importante esse tipo de vídeo aqui. É um vídeo que eu sei que muita gente não vai assistir, muita gente não vai dar bola. Taxa premium não é legal, mas é algo que vai acontecer. E muitas pessoas vão pagar taxas premium. Se você tá lá no Alpha, a maioria da galera que tá lá e pelo menos fala com a gente, né? A maioria paga taxa premium consistentemente todas as semanas. Às vezes é 200 libras, às vezes é 60 libras, às vezes é 500 libras de taxa premium na semana. Agora imagina, olha essa sensação. Você teve um final de semana excelente, uma semana de Champions excelente também. Você fez um lucro muito acima do que você costuma fazer. E aí chega na segunda-feira, você entra no menu de taxa premium, você vê lá que você vai tomar uma talagada de 300 libras naquela semana. E aí na segunda-feira você tem um head ferrado, na terça-feira você tem um head ferrado e chega na quarta-feira ainda te tiram 300 libras da sua conta. Não é legal, não é uma sensação bacana, mas é a regra do jogo. Como o Gajo falou pra mim lá no Alpha, você sempre tem a opção de vir aqui e não logar na sua conta. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, na minha opinião, eu vivo disso aqui, então eu vou sim abrir e eu vou aceitar essa regra, porque não tem muito como fugir, tá? Esse é mais um vídeo que mostra pra vocês, que tem um objetivo, né, não sei se mostra, aí vocês podem me colocar nos comentários, mas que tenta passar transparência, que tenta passar profissionalismo pra vocês entenderem tudo ou muita parte do que é importante aqui dentro da Betfair. Não é só ganhar dinheiro aqui, você precisa saber os pontos positivos e negativos. Ninguém quer se tornar médico
só por causa dos plantões de 12 horas. Não, não é. É por causa de outras coisas. É por causa de, sei lá, objetivo de vida, meta de vida, parte financeira, não sei. Mas ninguém se torna médico pensando só no lado negativo. Mas com certeza o cara pondera isso quando ele para pra pensar assim, bom, no Natal, no Ano Novo, talvez eu tenha que ficar de plantão. E aí, esse é um ônus. Assim como na Betfair, a gente tem o ônus de pagar taxa premium. Não tem mistério, não tem como fugir, não é algo legal, mas, querendo ou não, na minha opinião, se o menu apareceu pra você, jovem, fica muito feliz, de verdade. Por quê? Significa que você está evoluindo na sua carreira. É como se você tivesse no seu registro lá, desenhista, e depois você passou para projetista. Você vai ganhar mais, consequentemente você vai pagar mais imposto. Não tem mistério. Se você sair de projetista depois para engenheiro, você vai ganhar mais, você vai pagar ainda mais imposto. E aqui é exatamente a mesma coisa. Então, de verdade, fica feliz se você já tá com o menu ali. Ah, e um detalhe que eu não comentei que vale a pena. Quando aparece o menu, basicamente a Betfair te manda um e-mail falando que você agora, né, tá eletivo a pagar a taxa premium e que ela, boazinha, vai te dar um bônus, tá? Você recebe um bônus de 1.000 libras. Então, quando aparece o menu, depois você tem que consumir todas essas 1.000 libras para só depois você começar de fato a pagar a taxa premium ali, deduzida da sua conta. Antes disso, você tem ali 1.000 libras de bônus, tá? De abono, na verdade, que é o nome que a Betfair usa, de abono disponível. E aí, depois disso, você começa a pagar ali. Sempre que você tiver lucro, você vai pagar, beleza? Então, essa é a regra do jogo, é assim que funciona. Espero de verdade que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender um pouco melhor como que funciona todo o ecossistema da Betfair. E é claro que dúvidas e sugestões são sempre muito bem-vindas, então coloquem aqui nos comentários. E por favor, falem aí pra mim se vocês gostaram desse vídeo, se você acha que ajudou, se você acha que não ajudou. Eu pedi o feedback de vocês no último vídeo, eu gostei bastante do engajamento que vocês deram lá. Muita gente me passou feedback pra gravar esse vídeo, então aqui tá, eu gravei o vídeo exatamente aí pra mostrar e exemplificar pra vocês, mais uma vez, o quão difícil é a nossa profissão. E principalmente foquem nesse número, menos de 0,5% vão pagar a taxa premium. Se você está entre esse 0,5%, jovem, parabéns, você chegou a um patamar que pouquíssimas pessoas conseguem chegar. Se você chegou ou vai chegar um dia, né, nas taxas super premium, é menos de 0,1% da galera. Então, realmente é para poucos. Espero de verdade chegar nesse nível e, né, tô aqui, né, ao lado de vocês aí para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês possam vir a ter sobre taxa premium, sobre qualquer coisa da Betfair, enfim. Apesar de eu não ser patrocinado por ela, é a ferramenta que eu uso para ganhar dinheiro, então, sem dúvida nenhuma, eu preciso tentar de alguma forma, na minha opinião, passar credibilidade, passar transparência para outras pessoas entenderem as regras do jogo e mesmo entendendo a regra do jogo, aceitar entrar aqui, aceitar gastar energia aqui, aceitar estudar e de fato levar isso aqui a sério, com seriedade, porque isso aqui é uma profissão, como qualquer outra, a gente precisa saber os pontos positivos e os pontos negativos. Chique show, jovens? Bom, essa era a ideia do vídeo de hoje, espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.